pessoal. Todos apostos aí. Vamos chegando. Se acheguem. A hora que puderem, dar mais um minutinho. A hora que puderem, que a gente puder começar. João Vitor pronto, já tomou uma dose extra de café aí. Então vamos para, acho que até meia-noite e meia, 1 hora aí. Vamos embora. Isso aí. Bruna. Ah, Bruna Sumia tá aí. Bom, seja bem-vinda. Brunão tá aí, Camila tá na área. Acho que tem vários ex-alunos nossos, né, Juliana? Tem sim, Camila, eu fiquei vendo ali. Tem bastante ex-aluno. Legal. Fico bem feliz. Tem sim o Pedro ali também, mesado, Pedro. Isso aí, cara. Legal. Legal, bacana. Não, e o mais legal, a Camila agora tá frequentando mais ali o Cajuru e o Marcelino, tá mais em casa ali, já migrou, né? Você viu que bastante residente nosso é ex-aluno, né? Você vê que isso que é legal, né? É legal que a gente está criando uma comunidade aí, os ex-alunos estão voltando a fazer residência, né? Sim, isso é excelente, né? Quem gosta fica, né? Sim, com certeza é legal. E é legal que o Cajuru, ele sempre foi visto como um hospital de trauma e hoje a gente tem uma das melhores residências de clínica médica, né? Legal, né? Esse modelo Exatamente. de hospitalista, eu também sou clínico, né? A gente se sentir à vontade como clínico e como cardio intensivista no hospital de trauma, acho que foi legal essa virada que a gente fez lá. É legal que os alunos estão reconhecendo e vindo para fazer residência com a gente também e pós, achei bem bacana. Viu, tem alguém de Natal aí no grupo? É isso que eu ia perguntar, porque tinha um inscrito de Natal, você falou ontem, né? Então, Quem que é de Natal? Jéssica, seja bem-vinda. Jéssica! Seja super bem-vinda, Jéssica. Uau! Vai dar Legal, tudo show de certo. bola. Legal. Continuar então. Espero que não tenha vindo de tão longe, espero que esteja gostando, né? Que a gente esteja respondendo a expectativa aí, né? Mas como muito feliz aí, pessoal, Natal, bacana, show de bola. Legal. Muito bom. Show de bola. Então vamos lá, pessoal. E vão interagindo aí, se vocês tiverem dúvida, vão colocando aí, a gente vai respondendo. Acho que assim a gente não fica preso a slide, não fica preso a tudo, e a gente vai customizando aí de acordo com as necessidades, né? E até pelo momento, aí até estava conversando com a Camila essa semana, e a semana passada, até pelo momento que a gente está vivendo e que está todo mundo aí brigando nas emergências, aí eu tenho focado bastante aí na bola da vez aí, né, que é a questão do coronavírus. Aqui para a gente continuar falando sobre hipoxemia, porque não é só o coronavírus que aparece também nas emergências, eu vou continuando aqui sobre o conceito de ventilação-perfusão, tá? Então aqui, como a gente chama, tá? Esse distúrbio, né, em que o sangue passa pela unidade alveolo-capilar sem ser devidamente ventilado. Então você tem áreas que são perfundidas, mas elas não são ventiladas. Esse é o extremo do coronavírus, tá? É quando você tem uma destruição enorme das unidades alveolares e esse sangue ele passa sem ser oxigenado. Isso aqui que está no B, a gente chama de efeito shunt pulmonar. É uma das formas mais graves de insuficiência respiratória, ou seja, os alvéolos estão colabados e o sangue que entra, que sai do pulmão, eles têm basicamente a mesma concentração, ou seja, um sangue extremamente rico em CO2 e pobre em O2, justamente o contrário da fisiologia respiratória normal que a gente espera, né? Então, o efeito shunt, o sangue ele entra e sai com a mesma concentração, porque você não tem unidades alveolares disponíveis para troca. Então, o extremo da diminuição da relação VQ é o efeito shunt. Tá? E aqui você tem um outro efeito. É por isso que os pacientes
Aqui o Matheus ele fala o seguinte: por isso que os pacientes têm feito hipoxemia silenciosa. Sim. Sim, é por isso. Aqui eu acho que parou de compartilhar. Deixa eu só voltar aqui. É que Pra mim tá caiu. aparecendo aqui. Tá aparecendo? É que para mim não tá aparecendo. Deixa eu ver aqui que para mim não tá aparecendo o compartilhando agora que não apareceu para mim aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu carregar aqui, ele tá carregando para mim. Vocês estão enxergando bem? Vocês estão enxergando os slides? Sim? Uhum. Tá bom. É que para mim sumiu da minha tela. Então eu vou continuar. Eu só estou enxergando a barra lateral, tá? Então vou continuar tocando por aqui. Deixa eu ver aqui. Quer que eu descompartilhe e você compartilha de novo? Isso. Aqui eu vou interromper o compartilhamento. Espera aí. Vou compartilhar de novo aqui. Ah, que esquisito. Vocês estão vendo qual slide? Insuficiência respiratória hipoxêmica tipo 1. Vocês estão no slide 15, então provavelmente aqui. 15. Uhum. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês estão. Deixa eu só clicar aqui. Vocês estão vendo o raio-x? Sim. Então tá. Então eu vou passando por aqui. Aí vou colocando, porque aqui para mim ele sumiu o compartilhamento. Eu só vou fazer o seguinte na minha conexão aqui. Vou ver se ancorando no meu celular aqui. Vou usar ele como roteador. Estava tudo. Sabe que estava tudo tranquilo na minha conexão. Não caiu, não mudou nada. Deixa eu ver aqui. Porque tá tudo tão certinho aqui. Deixa eu ver se aqui vai ficar melhor. Esse aqui. Agora vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Beleza, pessoal. Então tá, vamos embora. Eu me reconectei aqui. Me reconectei que ficou mais fácil para. Beleza, IEP, sim. Beleza. Vamos embora. Então vamos lá. Agora ficou mais estável. Minha conexão. Então,
última vez que eu vou perguntar, ali o Rafael falou que sim, a Caroline falou que sim, Ingrid também, Jéssica, Lidiane, Camila Hartmann, todos falaram que sim. Então agora vocês estão me vendo, o que não é muita vantagem me ver também, né? Porque tem gente mais... Então vamos lá. A Giovana perguntou ali, que eu caí, daí desculpa. Daí falou o seguinte, é por isso que os doentes têm feito hipoxemia silenciosa. Então vamos voltar aqui a onde a gente estava explicando. Então é o seguinte, sim, a resposta do Matheus é sim, por isso que os pacientes têm feito hipoxemia silenciosa. O que é isso? Né? A gente sabe que, às vezes, o paciente ele chega para a gente numa consulta ali com sintomas gripais, por exemplo, com sintomas gripais, às vezes com até 5, 7 dias, 10 dias, às vezes o paciente ele está conversando com você e está saturando tipo 88%, 86% sem nenhum tipo de sintoma. Isso também depende da tua capacidade de compensação. Essa hipoxemia silenciosa que você está falando, Matheus, a gente já viu bastante em emergência, às vezes não parece que o paciente está... Às vezes o paciente está só falando um pouquinho ofegante ali, está saturando 86, 88, né? Então, o que ajuda a explicar essa questão é a tua relação VQ e qual é a capacidade de compensação que você tem. Né? Isso é muito comum em pessoas jovens que têm bastante reserva fisiológica. Tá? Então, essa ideia é a seguinte. Então, como estou explicando para vocês da relação VQ, é que o paciente, o efeito shunt. E essa questão aqui é que quanto menor for o efeito shunt, ou seja, ainda há áreas disponíveis para troca, o efeito shunt, na verdade, é quando você tem grandes áreas de colabamento. Por exemplo, às vezes, quer ver como vai ficar fácil vocês entenderem a silenciosa, por exemplo, aqui você tem os 4 quadrantes acometidos, tá? O que quer dizer esses 4 quadrantes acometidos? Esse caso aqui é um extremo, tá? É um caso extremo de baixa relação ventilação-perfusão. O que isso quer dizer? Aqui eu já não tenho naquele raio-x áreas disponíveis para troca. Quer dizer que teu pulmão inteiro está acometido. Né? Então, nesses pacientes, geralmente são pacientes aqui que já estão entubados, já têm ventilação mecânica, em posição prona. Agora, existem pacientes que estão no meio do caminho, ou seja, eu ainda tenho unidades disponíveis para troca. Esse efeito shunt aqui, na verdade, ele é só uma diminuição da relação VQ, ou seja, eu ainda tenho áreas disponíveis para ventilação. Então, o efeito shunt, que é aquele raio-x horroroso que eu mostrei ali, ele é o extremo da queda da relação VQ. Quando eu já não tenho mais nenhuma área disponível que eu tenho de alvéolo sobrando. Na verdade, eu tenho um pouquinho de alvéolo aqui só na base direita, né? Esse é o efeito shunt. Agora, na hipoxemia, nessa hipóxia silenciosa, na verdade, o que acontece é que eu não tenho o efeito shunt completamente estabelecido. Eu tenho uma relação VQ diminuída. Ainda poucas unidades alveolares colabaram naquele início daquele storm, daquele quadro inflamatório. Então, pode acontecer que você tenha pacientes que ainda não estão no extremo ainda do efeito shunt, eles só tem uma diminuição nessa relação ventilação-perfusão, ou seja, poucas áreas alveolares foram acometidas, e acaba acontecendo que o teu fluxo de sangue acaba sendo, digamos assim, direcionado para alvéolos que ainda estão funcionando, que ainda não colabaram, né? Então, por isso que às vezes você pode pegar pacientes ainda que não desabaram todos os alvéolos e que você tem ainda áreas preservadas. E aí o paciente chega para você com poucos sintomas, oligosintomático e com uma hipóxia até que moderada. Né? Então, esse seria esse silenciosa que você está citando, Giovana. Então, seria mais ou menos isso, é porque ele não fez o shunt, ele ainda só tem uma relação discretamente diminuída. Tá? Então, explicando o extremo. O outro lado da história, de nada, então, vão colocando as dúvidas aí, as perguntas têm sido muito boas de vocês. Isso enriquece, né, a discussão. Então, efeito shunt e redução da relação VQ. Agora, o outro lado da história é quando você tem uma alta relação VQ. O que seria isso? Áreas extremamente ventiladas, porém pouco perfundidas. Quando que isso acontece? Áreas muito ventiladas, pouco perfundidas. Por exemplo, no TEP, na embolia pulmonar, ou pacientes chocados, né, um choque circulatório. O que acontece nessa situação? Você tem áreas que são ventiladas, porém
são mal perfundidas. Então, a gente diz que o VQ, relação ventilação-perfusão, está aumentado, ou seja, eu tenho mais áreas ventiladas do que perfundidas. Né, bem intuitivo. Qual que é o extremo do distúrbio VQ? Por exemplo, um TEP maciço. Num TEP maciço, em grandes áreas acometidas, ou um paciente extremamente instável hemodinamicamente pelo TEP, o que acaba acontecendo? Você tem poucas áreas perfundidas, porém a ventilação ela permanece praticamente intacta, e você tem grandes obstruções da circulação pulmonar. E o extremo, assim como a gente tem a diminuição VQ, o extremo chama-se shunt, efeito shunt, ou desvio, né, o sangue passa sem ser oxigenado. Aqui, no aumento da relação VQ, o extremo da relação VQ é eu ter áreas ventiladas, porém não perfundidas, que a gente chama de espaço morto. Aqui deixa eu fazer um breve adendo. Você tem áreas de espaço morto no teu aparelho respiratório? Coloquem ali no chat, sim ou não. O choque hipovolêmico, sim, tá? O choque circulatório, de maneira geral, Daniel, faz com que você tenha uma baixa perfusão de todos os tecidos, né, incluindo o pulmão. Então, eu coloquei aqui de maneira geral choque circulatório, porque você pode ter choque obstrutivo, por exemplo, por um TEP maciço, por exemplo. Né? Um choque cardiogênico vai fazer com que você tenha uma diminuição, né, secundária do retorno venoso, choque séptico refratário, choque hipovolêmico. Imagina que você tem um paciente que está exsanguinando, por exemplo, né? Então a circulação pulmonar também fica comprometida. Então qualquer tipo de choque, desde que ele seja extremamente intenso, você pode fazer diminuição da perfusão. Você tem, a Giovana respondeu ali, você tem áreas no seu aparelho respiratório em que você ventila, mas não perfunde, que você não tem a relação alveolo-capilar, por exemplo, as tuas vias de condução. Você começa a ter os teus bronquíolos, a tua parte respiratória, você começa a ter a partir dos bronquíolos respiratórios, lá na quarta, quinta, sexta divisão dos brônquios. Então você começa só na via final da tua divisão ali dos teus brônquios é que você começa a ter alvéolos. Toda a tua árvore respiratória, desde a boca, traqueia, até a carina, até as primeiras divisões da carina, por exemplo, você não tem dos brônquios, você não tem dos brônquios e dos bronquíolos iniciais, na parte iniciais dos bronquíolos, você não tem alvéolos. Então, você tem no teu aparelho respiratório isso aqui fisiologicamente acontecendo, em que eu tenho áreas que são ventiladas, mas não são perfundidas, ou seja, não trocam. Eu tenho áreas de espaço morto. E aqui eu vou colocar mais um conceito, que é o seguinte. Então, a embolia pulmonar e o choque circulatório, elas amplificam um efeito que fisiologicamente você já tem, né? Agravando as trocas gasosas. E tem uma coisa, quando você, aqui eu já vou dar um primeiro insight, quando você intuba um paciente, o que você piora nele em relação à ventilação-perfusão? Quando eu intubo? Isso é uma pergunta bem interessante. A primeira pergunta foi, você tem áreas de espaço morto? Tem, a Giovana acertou. E a segunda, quando eu intubo alguém, o que eu pioro nesse paciente em relação à ventilação normal? Alguém sabe me dizer? Quando eu intubo, quando eu passo o tubo no paciente, o que eu amplifico nele? Efeito shunt ou efeito espaço morto? Alguém põe aí no chat o que eu pioro nesse paciente quando eu intubo ele? Aumento espaço morto. Isso mesmo, Eric, Diogo, eu aumento espaço morto, ou seja, eu aumento o tamanho da minha via aérea. E a outra coisa, quando eu intubo alguém, o que mais eu faço? Não coloquei nos slides até agora, mas o que eu também faço? Então, eu aumento o espaço morto. Resistência. Muito bem, Eric. O que acontece? Eu tenho uma lei no pulmão, uma lei que é dos fluidos, que é a lei de Poselli, ou Posewille, né? Que é o que ela fala? Que quanto menor o calibre, maior é a resistência. Então, eu já tenho 3 efeitos aqui quando eu intubo o indivíduo e eu vou colocar ele na ventilação mecânica, que a gente está preparando para a aula de amanhã. Que a primeira é, eu aumento o tamanho da minha via aérea, eu estou colocando um tubo de 20, 25 centímetros nele,
né? Então, eu aumento o meu espaço morto, eu aumento a área não disponível para troca. A segunda coisa, como o Eric colocou ali, eu diminuo o calibre da minha via aérea, que por mais que eu passe um tubo 8, um tubo 8,5 no paciente, o que acontece? Ele é menor do que a minha traqueia, certo? Ele tem que ser, porque senão ele não cabe. E o que acontece com isso? Eu aumento a resistência. Se eu aumento a resistência, esse ar vai ter que ser mais pressurizado para gerar fluxo, né? Então, eu vou precisar de uma pressão um pouco maior do que aquela pressão que eu normalmente inspiro para conseguir ter fluxo de ar. E a terceira coisa, pessoal, é que eu perdi o efeito de válvula da minha glote, das minhas cordas vocais. Quando as minhas cordas vocais elas fecham quando eu paro de falar, né, porque elas abrem quando elas abrem quando tem fluxo de ar para eu poder falar, mas quando eu paro de falar, elas fecham no final da minha expiração. E quando eu tenho a glote como válvula, o que acontece quando eu entubo o paciente, eu perco esse mecanismo de válvula. Então eu tenho que manter artificialmente o meu volume residual, né? Então eu tenho que manter uma pressão no final da expiração para que o meu alvéolo não colabe. Então aqui você já tem 3 conceitos, que é espaço morto, resistência e a questão do volume residual, que ele vai ser mantido artificialmente pela PIP. Então, a pressão que vai manter os meus alvéolos minimamente abertos é no mínimo 5 centímetros de água. Então, são 3 conhecimentos aí bem importantes, né? Então, a gente viu agora, né, indo a fundo na fisiopatologia, a gente já viu diminuição da relação VQ. Só uma dúvida, o problema é aumentar a resistência, aumentar a chance de barotrauma? Perfeito, é isso mesmo. O que acontece, Eric? Quando você tem que aumentar, veja só, eu tenho 2 efeitos. Vamos voltar aqui. Olha aqui, vamos voltar aqui. Eu tenho um monte de alvéolo colabado. Fechou a minha bexiga, certo? Então eu fiz questão de comparar o teu pulmão a uma bexiga. Eu colabei. É aquela bexiga que vai ser inicialmente aquela dificuldade que você tem de insuflar a bexiga. Ou seja, você vai precisar fazer muita força, porque é uma bexiga extremamente grande que está colabada. Então eu vou ter que jogar muita pressão, né? E a segunda coisa é que o teu pulmão, além de você ter que abrir, ele não tem surfactante, ele vai colabar no final da expiração. Então eu tenho que manter uma pressão alta para ele não colabar e tenho que insuflar ele com uma pressão alta. Ou seja, o que está acontecendo nesses pacientes com coronavírus é lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. E essa lesão pulmonar induzida pela ventilação, uma delas é o barotrauma. Eu tenho que pressurizar muito a minha via aérea para abrir esse pulmão e para manter ele aberto. Então eu gero pneumotórax, pneumomediastino. Tá? Então, respondendo do Eric. E a Gabriela pergunta o seguinte: a pressão na via aérea pode reduzir em algum grau o calibre dos capilares alveolares, aumentando mais ainda o espaço morto? Então, aqui vocês entenderam a questão do barotrauma, que é eu ter que pressurizar muito, e daí esse alvéolo ele explode, ele efetivamente ele estoura e eu gero pneumotórax. Né? Então, isso é uma das coisas que tem acontecido. Acho que ficou explicado. Né? Eu tenho muita resistência, muito colabamento, e quanto menor for o calibre do tubo, mais eu tenho que pressurizar esse pulmão. Então, o barotrauma. Ficou explicado, certo? Agora, a questão ali, ó, a questão que foi falado, que é uma questão muito importante da Gabriela, que deu um refinamento, que é o seguinte, que essa pergunta é muito boa. Aqui vamos voltar no alvéolo. O que a Gabriela pergunta? A pressão na via aérea também pode reduzir o calibre dos capilares, aumentando mais ainda o espaço morto, e aqui não é pela pressão, aqui é pelo volume. O que acontece? Quando eu faço uma ventilação pulmonar, aqui a gente falou até agora na lesão pulmonar induzida pela pressão. Eu tenho que pressurizar muito, o pulmão estoura. Aqui tem uma outra coisa, quando eu ventilo o indivíduo com volumes pulmonares muito altos, a gente hoje, pessoal, ventila, a gente vai falar isso para vocês amanhã, a gente ventila o paciente hoje com 6, 7 ml por quilo de peso ideal, tá? O que acontece? Quando a gente ganha peso, a gente fica com sobrepeso, o nosso pulmão não cresce também, a gente só ganha tecido adiposo. Então, por mais que eu tenha, às vezes, um paciente obeso, é o peso ideal, tá? Então, eu ventilo os pacientes aí com 6, 7 ml por quilo de peso ideal. E nos pacientes com pulmão inflamado,
até um pouco menos, de 4 a 6 ml por quilo. O que acontece se eu ventilo esses pacientes com 10, 12 ml por quilo? Por exemplo, eu tenho 80 quilos, eu tenho mais ou menos, que vocês têm que me ventilar mais ou menos com 480, 520 ml. O que acontece, Gabriela, se eu ventilo você com 800, 900 ml de volume corrente, se eu coloco na ventilação? O que acontece? Esses alvéolos, eles sobredistendem. E o que acontece? Acontece exatamente o que você está fazendo. Ventilações com grande pressão e grande volume nas vias aéreas, grandes volumes de corrente, fazem com que você faça o quê? Você distende esses alvéolos e eles colabam o capilar. Ou seja, ao invés de eu estar oferecendo oxigênio que vai ser efetivamente passar para o capilar, ele acaba fazendo uma pressão no alvéolo tão grande que ele acaba colabando o capilar e não chega nada no capilar, fazendo efeito espaço morto. Então, quando eu ventilo, eu faço o que a gente chama de volutrauma. Então, o barotrauma gera pneumotórax, pneumomediastino, essas lesões mecânicas. Uma outra lesão que eu tenho é o volutrauma, que eu faço grandes sobredistensões alveolares e eu tenho colabamento do capilar. Muito boa essa tua pergunta. Então, são as duas lesões pulmonares que a gente tem visto, grandes volumes e grandes pressões. Ficou claro, Gabriel? Tua dúvida? Perfeito. Então, volutrauma e barotrauma, né, são as duas coisas. Então, limite, então, estão juntando a pergunta do Eric e da Gabriela. Eu tenho que controlar pressão e volume, senão eu gero volutrauma e barotrauma. São as duas coisas que a gente tem que limitar. Quanto aqui, vamos dar outro conceito, então, antecipando um pouquinho a aula de amanhã de ventilação mecânica. Quanto que tem que ser o limite do meu de segurança para o meu volume, para que eu não faça sobredistensão alveolar? Então, em torno de 6 ml por quilo de peso ideal, para eu não fazer lesão pelo volume, chamado volutrauma. E nos pacientes com pulmão mais duro, pulmão menos complacente, que cabe menos volume, um valor um pouquinho menor, de 4 a 6. E quanto que deve ser a pressão total no sistema ventilatório quando eu tenho o cara em ventilação mecânica? A minha pressão de pico, o ideal é que ela fique abaixo de 30, né? De 30. Então, se eu faço volutrauma quando eu tenho pressões, o tórax pressurizado acima de 30 centímetros de água. Então, a chance de barotrauma ela aumenta quando eu tenho pressões acima de 30 e quando eu tenho lesão por volume, quando eu tenho mais que 6 ml por quilo de peso. Ok, pessoal? Então, já antecipando o conceito aí. Tá? Professor, desculpa, minha pergunta foi muito besta. Desculpa, não tem pergunta besta. Mas quando o alvéolo está inflamado com substância dentro dele, eu não consigo entender por que ele colabaria, se ele não faria um esquema semelhante ao surfactante. Então, eu vou adiantar aqui, porque eu separei um slide com isso. Então, aqui. Então, eu vou pular para esse slide aqui, para explicar a questão do surfactante. A pergunta da Giovana é muito interessante. Digamos que eu tenho um monte de célula inflamatória preenchendo esses alvéolos aqui. Deixa eu marcar aqui e pegar um ponteiro. Eu tenho aqui, ao invés de eu ter a película surfactante, eu tenho um monte de célula inflamatória. E aqui, então, eu vou explicar a questão da teoria da tensão superficial alveolar. Tá? O que acontece? Quando você tem no alvéolo, normalmente, né, você tem o teu ar, ele é umidificado nas vias aéreas, certo? Ele é umidificado nas vias aéreas. Então, o que acontece é que você tem uma superfície dos alvéolos, ela tem um pouco de líquido, da própria umidificação do teu sistema respiratório. Tá? Então, você acaba tendo uma interface gás-líquido no teu tecido, no teu alvéolo. Tá? Então, você tem o gás e você tem o líquido. Tá? E o que acontece é que o que acontece com essa na mecânica dos fluidos, o que tende a acontecer quando você tem uma interface de gás e você tem de líquido numa superfície que ela é esférica, tá? Acontece que você tem você acaba tendo uma tensão superficial
que é explicada pela mecânica dos fluidos. O que acontece? As moléculas da parte líquida, elas tendem a se aproximar, elas tendem a se juntarem e formarem. Por exemplo, você pega e joga uma água numa superfície. As moléculas de água elas tendem a ficar juntas. Quando eu tenho uma superfície, as moléculas elas se atraem. Então, o que acaba tendo é que as moléculas de líquido elas tendem a se atrair entre si e expulsar o ar daqui de dentro. Tá? E o que acontece? Elas tendem a expulsar aqui de dentro. Quanto maior for o raio, ou seja, mais líquido você tiver nessa superfície aqui, maior é a atração entre as moléculas. A gente sabe da mecânica de fluidos que você tem atração entre os corpos, entre as massas, né? A lei de atração das massas. O que acaba acontecendo? Quanto maior for o tamanho do alvéolo, mais eu tenho substância líquida, maior é a tensão de atração entre as moléculas líquidas. E o que acontece? Esses alvéolos maiores, que têm uma capacidade maior de acumular, o que eles fariam se não tivesse o surfactante? Eles teriam a colabar. Tá? Por quê? Porque essas moléculas elas tendem a se aproximar. Tá? Então, quanto maior for o raio desse, então maior seria a tendência dele de colabar. E o que acontece com a substância surfactante? A substância surfactante, ela quebra a lei de atração das massas. Ela quebra a tendência que essas moléculas têm de se aproximarem entre si. E, ou seja, ela quebra a tendência de colabamento que você tem dos alvéolos. Tá? Então, o que aconteceria sem o surfactante, sem a substância surfactante? Você teria aqueles alvéolos que são os teus melhores alvéolos, eles tendendo a colabar por causa da lei de atração das massas, e você teria aqueles alvéolos que são menores, que são aqueles alvéolos que têm pouca capacidade de receber ar, eles seriam as suas unidades funcionais, ou seja, o teu pulmão não seria funcional. Então, o surfactante ele é uma substância que quebra a lei de atração das massas e ele faz com que você não tenha a tensão, ou seja, a tendência desse alvéolo colabar, ou seja, dessas moléculas líquidas se aproximarem e formarem uma cavidade única cheia de líquido. Tá? Então, o que acontece é que essa reação inflamatória que você tem ao contrário. Na verdade, essa reação inflamatória, ela faz com que o teu pneumócito do tipo 2, que é aquele indivíduo que produz o surfactante, voltar nessa imagem aqui, que é a imagem da inflamação do alvéolo, é uma imagem do New England. Eu já vou falar aqui da resposta do Carlos. A resposta do Carlos vai nessa linha aí. Então, explicando ainda do surfactante. O que acontece é que quando você tem muita inflamação e muito líquido inflamatório aqui, o teu pneumócito do tipo 2, ele sofre um tilt quando ele recebe uma agressão. Ele passa a deixar de produzir a substância surfactante para produzir reação inflamatória. Ele é uma célula, ele faz reação celular, ele faz reação inflamatória. Então, o pneumócito tipo 2, quando ele sofre uma agressão, ele deixa de produzir o surfactante, então ele quebra aquela teoria da tensão superficial e aqueles líquidos que estão ali agora voltam a ter a lei da atração das massas, ou seja, eles tendem a formar uma cavidade única formada por líquido e expulsam o ar dali literalmente, ou seja, aquele alvéolo colaba, porque você parou de produzir a substância surfactante. Então, as moléculas tendem a se atrair e aquele líquido acaba expulsando o ar que tem ali e você fica só preenchido com líquido. E aqui, Carlos, falando a tua resposta para isso, tá? Vamos voltar nessa imagem aqui e que daí a gente consegue fechar a resposta por que a PIP acaba recrutando. Então, vamos lá. Imagina que você tem agora um alvéolo extremamente inflamado, tá? Que é aquela imagem que eu coloquei lá para vocês, e que não produz mais surfactante. O que acontece a hora que você expira? No final da expiração, você reduz a quantidade de ar que tem. Agora você não tem surfactante porque teu alvéolo está inflamado, certo, Carlos?
O que acontece? O ar ele está saindo do teu alvéolo. Se o ar está saindo do teu alvéolo, as moléculas de água elas voltam de líquido, elas tendem a se encontrar e a colabar o pulmão. Qual que é a maneira que você tem de evitar que o ar saia desse pulmão? Ou seja, garantindo como é que você faz para fazer com que você tenha volume residual? É você manter, Carlos, o ar pressurizado. Por mais que você expire, você não deixa ele expirar tudo, você mantém o ar pressurizado no final da expiração, para que ele não sofra esse efeito, ou seja, quando o paciente começa a exalar o ar, ele exalou lá 400, lembra que a gente falou no 6 ml por quilo? Então, digamos assim, um indivíduo com 80 quilos, 480 a 500 ml. Quando ele terminou de exalar os 500 ml, que é só o suficiente para o volume corrente, eu vou mostrar a curva da espirometria para vocês amanhã. Quando eu tenho lá 500 ml de ar exalado, o que ele fala, Carlos? Você fala para o teu respirador, opa, para de exalar o ar. Vamos manter agora o ar pressurizado no final da expiração para evitar esse fenômeno de colapamento aqui pulmonar. E como que a PIP, e quanto mais esse ar é pressurizado no teu pulmão no final da expiração, quanto mais você pressuriza, menos esse efeito de colabamento você tem no final da expiração. Então, esse recrutamento alveolar, na verdade, dá para a gente entender de uma outra maneira, que é o seguinte, é você evitar o colabamento maciço desses alvéolos no final da expiração. Então, a teoria é que quanto mais eu mantenho a minha pressão mais eu mantenho pressão no final da expiração, menos esse efeito aqui ele é visto no pulmão pela falta do surfactante. Então, o ar pressurizado no final da expiração quebra esse efeito aqui da falta do surfactante, fazendo com que eu tenha mais alvéolos disponíveis agora no quê? O que vem depois da expiração? Vem uma inspiração. Então, na próxima inspiração, como eu evitei esse efeito aqui, eu tenho mais alvéolos disponíveis para fazer a oxigenação. Aí a gente volta nesse slide aqui, ó, pessoal. Se lembra que a quantidade de oxigênio que a gente tem chegando no capilar, ela é dependente da área disponível para troca. Então, como o Carlos colocou ali, se eu mantenho mais alvéolos abertos na minha expiração, quando eu começo um novo ciclo respiratório, eu tenho mais alvéolos disponíveis para que o oxigênio passe. Então, a PIP, ela melhora a oxigenação por esse motivo. Ela evita colabamento do alvéolo no final da expiração e ela aumenta a minha área disponível para troca. Entendeu? O que o Bruno colocou ali? Volume controlado? Como assim? Bruno, como assim volume controlado? Como assim volume controlado do paciente? Consegue refazer a pergunta para mim, para eu entender melhor, cara? Ah, sim, com certeza. Ele evita a perda total da inspiração, isso. Evita a perda total da inspiração, com certeza. Entendi a pergunta. Então, aqui, vamos voltar lá no coronavírus. O que acaba acontecendo? Os teus alvéolos ficam inteiros iguais a essa foto aqui, ó. Uma extrema área inflamatória do teu pulmão. Ou seja, o ar, ele já não entra mais no teu pulmão, porque ele fica inteiro preenchido por líquido, como a Giovana falou ali. E o ar não tem mais onde circular nesse alvéolo, você tem extremas áreas de colabamento. E qual é o impacto que a gente tem no raio-x desses pacientes? O raio-x fica branco, fica inteiro cheio de líquido. Né? Então, no Covid-19, colocando lá nos nossos primeiros slides, ele é uma SARA, geralmente uma SARA grave, porque o Covid-19 ele agride os pneumócitos, ao invés de produzir surfactante pulmonar, eles passam a tentar combater a inflamação pulmonar. E daí você tem grandes áreas de colabamento e preenchimento de células de líquido inflamatório no teu pulmão. E qual é a consequência do coronavírus? É que você tem um extremo da baixa relação VQ. O que é o extremo da baixa relação VQ? O teu sangue, ele perfunde o pulmão, mas ele não é oxigenado, ele não é ventilado, é um efeito Shunt, porque o indivíduo tem todos esses alvéolos, ele tem um colabamento maciço dos alvéolos, então o alvéolo ele é perfundido,
mas ele não é ventilado, né? Ele não é ventilado. E quando você ventila esse indivíduo, qual é o grande risco que você tem? Barotrauma e volutrauma, para a gente fechar aí com as perguntas de vocês. Então a gente acaba tendo barotrauma e volutrauma, e a gente acaba tendo o efeito shunt, né, no Covid-19. Né? Ficou clara a fisiopatologia de como essa hipoxemia do coronavírus ela é grave. Né? Então, mais perguntas vão colocando aí, tá, pessoal? E quando a gente tem agora o outro tipo de insuficiência respiratória, que vocês vão ver nesse módulo ainda, que a gente vai falar sobre asma, sobre DPOC, sobre doenças neuromusculares, né? Então, a gente tem insuficiência do tipo hipercápnico, ou seja, o problema não está na oxigenação, o problema está na deficiência de controlar o pH do teu organismo por retenção de ácido. Retenção de ácido, nesse caso aqui, na parte respiratória, que é o CO2. E por que o teu pH fica ácido quando você retém CO2? Né? CO2 mais água, forma aqui o H2CO3, uma reação, como ele é um ácido fraco, uma reação incompleta gerando H+, e bicarbonato. Né? Quanto mais CO2 você tem no sistema, maior é a produção você desloca a tua reação para a direita, aqui deu um flashback no cursinho, né? Agora, para quem estava com saudade do cursinho, quando você aumenta aqui a proporção de CO2, você desloca a tua reação para a direita e você gera mais produção de H+. Né? Chegou até a dar uma emoção, né? Para lembrar dessa época no deslocamento da reação para a formação de mais H+. Então, você entra em acidose respiratória. Né? Esse que é o problema da insuficiência respiratória do tipo 2 ou hipercápnica. Né? E na insuficiência respiratória 2 ou hipercápnica, quais são os dois grandes protótipos, né, da insuficiência respiratória do tipo 2 ou hipercápnica que eu vou falar para vocês? A primeira delas, a primeira fisiopatologia de retenções agudas do CO2 é a hipoventilação. Cara, o que é o mecanismo da hipoventilação? Quem que faz o controle da tua ventilação? Sistema nervoso central, né? Então você tem no bulbo, né? Como que a gente tem o gatilho para respiração? Eu não sei se vocês tinham esse conceito, mas ele é simples, mas ele é complexo, né? Por que você respira? Quem dá o gatilho para respiração é essa reação aqui, ó. Essa reação química acontecendo no teu líquor é que faz o disparo do teu centro respiratório. Porra, professor, como assim? É o seguinte, quem dá o gatilho, quem dá o drive respiratório, ou o gatilho, quantas vezes você vai respirar por minuto, é a quantidade de H+, que você gera por essa reação aqui. Então, o que acontece? O teu bulbo, o teu centro respiratório, lá no bulbo, ele sente o seguinte, a hora que você retém CO2, o que acontece? Você forma mais H+, concorda? Então, você gera uma acidose licórica. Essa alteração de H+, que você tem, ela faz o disparo das tuas células lá no bulbo. Então, as tuas células do centro respiratório, elas são sensíveis à variação do pH. Quando você tem a variação do pH, ele dá o gatilho para você respirar. Então, as doenças neuromusculares, o que elas fazem? Elas geralmente fazem perda do gatilho, por exemplo, ou elas têm perda do gatilho, do bulbo, ou elas têm, por exemplo, perda do músculo efetor. Então, ou eu tenho a perda, ou eu tenho a perda do reflexo mediado pelo H+, ou eu tenho a perda do efetor, que é a musculatura intercostal. Por exemplo, quer ver como vocês vão entender? Por exemplo, quando o indivíduo tem uma intoxicação por opioide, por exemplo. Digamos que seja que o indivíduo tenha tomado um monte de opioide. O que acontece? Ele faz rebaixamento do nível de consciência. Você sabe que é até uma citinho que a gente tem. O que acontece? O indivíduo fica com a pupila puntiforme, certo? Geralmente esses pacientes fazem lesão na transição bulbo-pontina, pupila puntiforme. Então, geralmente esses pacientes com intoxicação por opioide, eles fazem pupila puntiforme e eles fazem bradipneia, ou seja, o centro respiratório ele fica insensível à atuação do H+. Você hipoventila, e qual é a característica desses pacientes com intoxicação, por exemplo, medicamentosa? Eles tendem a fazer grandes retenções de CO2, né? Então, o protótipo aí
da insuficiência ventilatória por hipoventilação, por uma causa central, por exemplo, é um paciente que sofre intoxicação exógena, tá? Por exemplo, pacientes com grandes áreas de AVC, por exemplo, AVC de tronco ou grandes áreas de AVC. Esses pacientes acabam tendo também insensibilidade do centro respiratório a variações do pH. Quer ver como você respira por variação do pH? Por exemplo, quando você corre. Quando você corre, o que acontece? Você gera acidose lática. O teu organismo ele fica mais ácido. O que acontece? Você automaticamente, quando você começa a correr, o que acontece com a tua frequência respiratória? Você aumenta a frequência respiratória, você passa a hiperventilar porque você está com pH mais ácido. Né? Então, quem faz você hiperventilar, por exemplo, é a tua acidose. Outra coisa perda que gera hipoventilação, então é o gatilho do centro respiratório. Outra coisa que faz você hipoventilar, por exemplo, são as doenças neuromusculares. Um paciente, por exemplo, que tem esclerose lateral amiotrófica, paciente que sofre um trauma raquimedular alto, por exemplo, principalmente aqui na região cervical, esses pacientes também perdem a inervação do tórax e do abdômen, da musculatura acessória, e também passam a hipoventilar. Tá? Então, as doenças neuromusculares causam hipoventilação e intoxicação exógena. Então, esses pacientes, eles entram em insuficiência respiratória pelo que a gente chama de hipoventilação. E por que os pacientes... ficou clara a questão da hipoventilação com o CO2? Né? Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aqui no chat que a gente já responde imediatamente. Tá? E a outra coisa é por que o paciente com asma ou DPOC, por que ele retém CO2? E por que ele entra em insuficiência respiratória? Né? Aqui é o seguinte, vamos pegar um paciente com uma crise de uma exacerbação aguda do DPOC. Tá? O que esse cara já tem? O que difere o DPOC da asma? Né? Vocês vão ver na aula, mas eu estou antecipando aqui o conceito porque ele é importante. Qual é que é a diferença do DPOC e da asma? Eu peguei aqui o protótipo do DPOC. Porque a resposta ao broncodilatador no DPOC, as vias aéreas já são fixas, ou seja, o paciente ele não é totalmente reversível à obstrução das vias aéreas quando ele recebe broncodilatador, porque você já tem remodelamento da via aérea. Então, esse paciente ele já tem obstrução das vias aéreas, elas já são reduzidas de calibre, né, por conta da inflamação crônica aqui, por exemplo, induzida pelo cigarro e por fumaça, por cigarro. Então, esse paciente com DPOC, o ar ele entra, mas ele tem dificuldade de sair. E ele entra com o paciente fazendo esforço. Vocês pegam aqueles pacientes que são extremamente consumidos, magrinhos, você tem dois grandes espectros do DPOC, né? Você tem aqueles que são os blue bloaters e os pink puffers, né? Você tem aqueles pacientes que são aqueles pacientes extremamente consumidos, magrinhos e que tem aquele tórax em tonel, né? Então, esses pacientes, o que acontece? Eles já são hiperinsuflados, o ar ele entra, você vê que esses pacientes, eles respiram, eles inspiram com esforço, né, porque o ar está pressurizado lá dentro, então para o ar entrar, é aquela bexiga que já está cheia, que eu falei no começo da nossa aula, então é difícil o ar entrar, e como a via aérea dele é obstruída, o ar é difícil sair. E o que acontece quando ele tem uma inspiração que é ativa e ele tem uma expiração que, ao invés de ser passiva, como em todas as pessoas, como ele já tem o tórax enfisematoso, ele já tem o tórax em tonel, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser ativa. Então ele já respira com esforço ins e expiratório. Isso faz consumo muscular, ele é extremamente sem reserva muscular, porque ele já tem consumo muscular porque a taxa metabólica basal dele é muito alta. Então ele já é um cara hiperinsuflado, sem reserva. E o que acontece quando ele tem uma exacerbação aguda do DPOC? Ele já não tem, o que acontece? Ele faz um broncoespasmo, ou seja, ele gera uma resistência adicional nas vias aéreas, no indivíduo que já não tem força muscular. Então, o que acontece? O ar ele entra e ele já não tem mais força para expirar o ar, ele já não tem mais fluxo de ar.
Quando que você sabe que uma exacerbação do DPOC ou da asma é muito grave? É quando está tão aprisionado o ar que ele já não tem força para expirar o ar. O aprisionamento aéreo é tão grave que ele já está tão hiperinsuflado e que o diafragma dele já está tão retificado que ele já não tem mais como contrair por falta de força, ele entra em fadiga e ele não tem como gerar fluxo expiratório. Como é que esse tórax fica? Vou até escrever aqui. Então, como é que fica o tórax? Ele fica silencioso, ele fica com ausência de fluxo. Quanto mais hiperinsuflado e mais grave for o espasmo, menos fluxo de ar ele vai ter, né? Então, e o que acaba acontecendo? O ar entra, mas não sai. Ou seja, aquele CO2 que foi produzido no teu metabolismo, ele não consegue sair. Então, esse indivíduo ele fica com aprisionamento aéreo e ele faz uma retenção adicional de CO2 que ele não tem mais capacidade é, de, é, de, de exalar. Sim, a complacência dele é muito alta e é um pulmão que já perdeu a retração elástica, porque ele já tem um pulmão extremamente destruído pela reação inflamatória neutrofílica do DPOC. É justamente isso, Bruno. E ele já não tem mais força muscular, ele já é consumido. Quando ele tem uma resistência adicional, ele não consegue exalar o ar. E por que o teu pH cai? Porque o teu rim, ele leva para compensar essas retenções adicionais de CO2, lembrar que qual é a reação que faz você compensar uma acidose respiratória, né? Um distúrbio respiratório, ele é compensado pelo rim com a parte metabólica. Então, ele começa a reter CO2, ele vai retendo bicarbonato para compensar o pH. Só que numa crise de DPOC, quando ele faz obstrução das vias aéreas, ele faz uma retenção aguda de CO2, porque aquele pulmão elástico não funcional, ele não consegue exalar aquele ar. E daí o que acaba acontecendo? Esse rim, ele não teve tempo de compensar esse aumento do CO2. O que acontece com o pH? Ele despenca. Então, aquele CO2 de 55, 60 com pH de 7,35, você sabe que ele descompensou porque esse CO2 foi para 65, 70 agudamente pela crise e o pH dele cai para 7,2, 7,15, né? Então, e às vezes esse paciente está saturando a mesma coisa, o pessoal está saturando 90, 88, que é aquela dessaturação basal que ele já tem. E na verdade o problema dele está com a ventilação alveolar, ou seja, com o CO2, né? É complexo, mas é muito. Mas mesmo com PO2, bom, isso mesmo, porque o problema dele está com o CO2, está com o fluxo, tá com o fluxo de ar exalatório. E às vezes com PCO2, Bruno, bom entre aspas, né? Porque ele já tem uma PO2, desculpa, com PO2, bom entre aspas, porque às vezes a PO2 dele já é 56, 58 basal, né? Ou seja, sem alterar tanto o PO2, o PCO2 dele foi lá nas alturas, né? E saturando aí 90%. Então, basicamente, aqui, né, eu coloquei um quadro resumo e dos sintomas. O quadro resumo, então, a insuficiência respiratória, ela pode ser, né, para a gente fechar de maneira bonita, né, esse conceito, ela pode ser devido a uma falha da ventilação, ou seja, incapacidade de você exalar o CO2, então falha na ventilação, fazendo você reter CO2, né? Problema, então, no sistema nervoso central, né, que a gente já viu, ou problema no músculo respiratório, por exemplo, uma doença neuromuscular, um Guillain-Barré, uma crise miastênica, um trauma raquimedular, uma esclerose lateral amiotrófica. Aqui, por exemplo, grandes lesões no sistema nervoso central, por exemplo, uma hipertensão intracraniana, ou aqui, por exemplo, uma intoxicação exógena, tá? E aqui problemas de caixa torácica, por exemplo, aquele, como o Bruno definiu muito bem, né, o pulmão elástico não funcional de um paciente enfisемatoso, né, no DPLC, né, fazendo com que esse indivíduo evolua com retenção de CO2. Ou a insuficiência respiratória, ela pode ser devida à falha de oxigenação, né, em que eu tenho aqui problemas aqui na falha de oxigenação fazendo hipoxemia, que a gente viu lá. Não me recordo a relação da hipóxia e o livedo, já vou explicar, né, do livedo reticular, já vou explicar.
que eu vou falar aqui dos sintomas, tá? Que eu vou falar dos sintomas, eu vou falar do Livedo, que eu não me lembro quem tinha feito a pergunta aqui, deixa eu ver no chat, que tinham feito a pergunta sobre a saturação de oxigênio e oximetria de pulso. Eu não me lembro quem tinha feito essa pergunta, me perdoe, que foi a Giovana, que falou sobre a oxigenação, a oximetria de pulso, e ela vai muito na explicação do Livedo. Eu vou voltar nessa explicação para falar no Livedo reticular, tá? Então, já segura que eu vou pegar o link da pergunta da Giovana. Então, a falha na oxigenação causa hipoxemia. E como que ela pode ser? Então, você tem alterações da ventilação-perfusão. Às vezes, o que acontece? Você tem pequenas alterações na perfusão, por exemplo, pequenas áreas de embolia pulmonar, né? Os extremos da obstrução do capilar, a gente viu que chama-se espaço morto, que pode acontecer no choque circulatório grave, nas grandes ventilações mecânicas com grandes volumes colabando, né, o capilar, choque circulatório em que eu reduzo a perfusão, ou o modelo que a gente está acostumado do espaço morto, que é o TEP, né, o TEP maciço ocluindo grandes áreas da circulação. Alterações da relação VQ agora para o outro sentido, em que eu tenho a relação VQ diminuída e não aumentada, como eu expliquei agora, que é o extremo da perfusão sem ventilação, chama-se efeito Shunt, né? Ou reduções da relação VQ. O extremo da redução da relação VQ, o efeito Shunt, o sangue passa sem ser oxigenado. Quem que é o protótipo desse daqui? A SARA, né? Que a gente está vendo aí o coronavírus como sendo aí o protótipo, aí a doença da vez, né, que a gente está dando uma ênfase porque, né, estamos dando módulo no meio dessa pandemia. E aqui em relação aos nossos sintomas, tá? O que acontece aqui? Livedo reticular. Todo mundo aqui, eu acho que já viu o livedo reticular, é quando a pele ela fica moteada, isquêmica, né? Então, o que acontece? A hipóxia, quando você falta oxigênio no teu organismo, por exemplo, vamos pegar aqui o coronavírus, tá? Vamos pegar um paciente aqui que está com uma hipoxemia grave, uma relação PO2-FO2 ali, que nem eu falei para vocês, uma SARA grave com uma relação PO2-FO2 ali ao redor de 100, né? O que acontece? A tua hipoxemia produz efeito circulatório. Está faltando oxigênio. Você não tem oxigênio no teu organismo. O que teu organismo vai começar a fazer, Bruno? Ele começa a redistribuir oxigênio para órgãos nobres. E quais são os órgãos nobres? O suficiente para o teu cérebro funcionar, tá? E o coração. E como você está numa situação de estresse, é o teu organismo produzir cortisol para conseguir naquela tua reação de hit and run, né? Você está sofrendo de luta e fuga, você está sofrendo uma agressão e você tem que se manter vivo, né? Então você tem que produzir cortisol. Então são as três coisas. E o que acontece então? A hipóxia, ela é um excelente vasoconstritor periférico. Cara, quando você está com hipóxia, você tem que manter teu cérebro funcionando, teu coração batendo, produzindo cortisol e acabou. O resto é desnecessário. Então, quais são os órgãos que mais sofrem quando você tem uma hipóxia grave? Então, essa vasoconstrição arteriolar, ela redistribui fluxo para órgãos nobres. E quem sofre? Pele é secundário, intestino é secundário, e quem está na cavidade abdominal é o rim, também acaba sofrendo, né? E o paciente fica oligonúrico. Então, quais são as coisas que você acaba tendo quando o paciente está com uma hipóxia grave? Estase gástrica. Então, o paciente chocado com hipoxemia periférica, hiperlactatemia, frequentemente quem aqui trabalha em unidades de emergência e trabalha em UTI, o paciente está ficando séptico, está hipoxêmico, o paciente evolui com estase gástrica. Ou seja, o intestino para de funcionar e diminui o ruído hidroaéreo, né? Segunda coisa que acaba acontecendo é a pele ficando moteada, que é o que, com vasoconstrição periférica, a pele fica azulada, fica moteada, fica até meio preta nas extremidades, fica meio azulada. E esse é o livedo reticular. Então, a hipóxia acaba fazendo vasoconstrição periférica, redistribuição de circulação, formando esse moteamento da pele, né? E outra coisa que acontece é a oligoanúrica, o paciente ficando oligoanúrico, porque está na cavidade abdominal, ninguém tem fome quando está doente, né?
e acaba acontecendo que você sacrifica o intestino para poupar o cérebro, né, para garantir oxigenação para o cérebro. Ficou claro, Bruno? Como esse efeito de vasoconstrição, então a hipóxia induz vasoconstrição periférica para redistribuição do fluxo, né, e 3 órgãos acabam sofrendo aí, que são os que eu expliquei agora, né. Então, o que acaba acontecendo? Quais são os sinais clínicos aí, mais impactantes aí da hipoxemia? Eu falei para vocês, geralmente o paciente tem sinal de ativação adrenérgica, né? Então, ansiedade, agitação, pode ter convulsão, hipoxemias graves podem desencadear áreas irritativas, o paciente pode fazer crise convulsiva, confusão mental, agressividade, o livedo que você colocou ali, né, cianose das extremidades e ativação adrenérgica clássica, né, o paciente pode ficar hipertenso, taquicárdico, taquipneico, com sudorese, né, e uma das coisas que acontece frequentemente, aqui prestem atenção, eu sei que está no adiantado da hora, mas tem esses eles são importantes para a prática do dia a dia. O que acontece muitas vezes quando esse paciente está hipoxêmico e você ceda ele para intubar, o que acaba acontecendo logo depois que você sedou e intubou? O que frequentemente acontece? Responda aí no chat. O que acontece com os dados clínicos dele? O paciente está hipertenso, está taquicárdico, tudo, hipotensão. Por que você frequentemente... Hipotenso, isso aí, perfeito. Por que acontece hipotensão? Ele choca, né? Cara, é incrível. Você pega, você faz lá. Teu paciente está hipoxêmico, está com coronavírus, você pegou, vai lá, ele está lá hipertenso, taquicárdico, está lá se segurando. A hora que você faz o propofol ou faz o midazolam, o que acontece? Você corta a reação adrenérgica. Alguns sedativos, por exemplo, o diazepam, o midazolam e o propofol, o que acaba acontecendo? Eles fazem bloqueio da atividade adrenérgica. Não é a minha área, eu não vou da parte de cardiologia, né, apesar de trabalhar em UTI cardíaca, quem vai dar aula são os outros professores, mas quer ver como isso corta a resposta adrenérgica? Como que você trata, um paciente chega infartado por uso de cocaína, tá? Qual droga você faz para cortar a atividade adrenérgica dele e para você tratar o infarto dele? Você usa beta-bloqueador, por acaso? O que vocês acabam usando? Para diminuir a angina desse paciente, para diminuir os sintomas do infarto, por exemplo, induzidos por cocaína, o que você pode fazer? Que medicação que você pode fazer? Benzodiazepínico. Geralmente você pode usar o diazepam. Por exemplo, quando o paciente ele faz suspensão abrupta do uso de álcool e ele entra em delirium tremens, por exemplo, o paciente que é alcoólatra crônico, ele vai lá e faz suspensão abrupta de álcool, ele entra em delirium tremens, certo? Que é uma emergência, para quem trabalha com emergência aqui como a gente, é uma das piores emergências que tem. Ele entra em crise convulsiva, ele faz taquiarritmia, ele faz desautonomia, faz febre, ele faz hipertermia de origem central. Como é que você corta essa resposta adrenérgica da suspensão abrupta do álcool? Diazepam. Então, os diazepínicos e o propofol, eles têm um efeito muito grande em cortar a resposta adrenérgica. E quando você acaba intubando esse paciente, o que ele acaba chocando, ficando hipotenso depois, é justamente pelo bloqueio da atividade adrenérgica que a hipóxia faz, tá? Ele acaba vasodilatando e acaba fazendo hipotensão. E quais são os efeitos da hipercapnia que são mais frequentes aí do paciente, principalmente, né? Ele evoluir com sonolência, rebaixamento do nível de consciência e coma. São os efeitos mais frequentes aí da hipoxemia. E para a gente encerrar, eu queria mostrar para vocês, né, antes, porque a gente vai começar amanhã com os dispositivos de via aérea e reposição de oxigênio, tá? Só que antes, para vocês, para a gente poder encerrar aí o dia de hoje, eu queria mostrar para vocês um outro conceito. Eu mostrei então a lei de Fick, a gente discutiu diversas coisas da fisiopatologia, e a última coisa, a gente falou da resistência, falamos de volutrauma, barotrauma, falamos bastante coisa de ventilação mecânica, né? Falando ainda de coronavírus, pessoal, como que a gente tem, que estratégia a gente tem feito, além da PIP, além da ventilação mecânica, da FO2, para melhorar a saturação de oxigênio? Vamos fazer
uma enquetezinha aí, eu sei que estamos adiantados da hora, mas para o pessoal acordar no fim aí, quais estratégias eu tenho feito para melhorar? Prona, bloqueador neuromuscular e prona. Então, só uma pergunta, o Daniel perguntou aqui. A vasodilatação se dá apenas pelo midazolam ou melhora da oxigenação pós-intubação também faz? Então, aqui você tem um efeito duplo, Daniel. Primeira coisa que é o seguinte. Os diazepínicos e o propofol, eles cortam a resposta adrenérgica, sim. E outra coisa, quando você oxigena ele melhor, você perde o efeito da vasoconstrição hipóxica. Então, você tem os dois efeitos, tá? Então, você tem uma vasodilatação pela melhora, pela oxigenação, que é intubação, pelo recrutamento alveolar, e também, outra coisa, pessoal, tem 3 efeitos aqui. A melhora da oxigenação, o sedativo, e tem uma outra coisa aqui. Quando você intuba alguém, você ventila, a gente agora ventila por pressão negativa, certo? Só que quando a gente intuba alguém, o ar está indo do aparelho para o paciente, é pressão positiva. E o que acontece quando o ar entra pressurizado no teu tórax? Qual é o efeito hemodinâmico que isso tem? Quem que sofre? Quem que sofre? O coração, com certeza. Mais importante, o retorno venoso. Vocês se lembram da lei de Frank-Starling, não da microcirculação, da circulação? Quando eu diminuo o retorno venoso, eu diminuo o quê? O débito cardíaco. Né? E diminuindo o débito cardíaco, a tua pressão cai. Então, o que acontece? Um dos efeitos, o terceiro efeito pelo qual a tua pressão cai depois que você intuba o indivíduo, principalmente quem está hipovolêmico, você reduz o retorno venoso pela lei de Frank-Starling e você diminui o débito cardíaco. Né? Então, o indivíduo faz hipotensão, principalmente se ele está hipovolêmico. Então, uma das coisas que acontece por hipotensão é a diminuição do retorno venoso pelo aumento da pressão intratorácica. Tá? Então, fiquem com essas 3 coisas aí para o dia a dia de vocês. Tá? A outra coisa é o seguinte, quem respondeu ali, prona. Né? E aqui, por que a ventilação em posição prona melhora a oxigenação? Então, isso é uma coisa assim, às vezes você pega o indivíduo, ele está acordado, ele está lá saturando 86%, você coloca uma máscara de oxigênio e você bota ele em decúbito ou bota o que a gente chama de prona ativa. Ele está acordado, ele está com oxigênio e daí você bota ele de cabeça para baixo, de barriga para baixo, com as costas para cima e ele passa a saturar 90%, 92%. Alguém tem ideia por que isso melhora a oxigenação? Quem explica isso é o chamado WEST, são as zonas de WEST. Pretendo explicar isso em não mais que 5 minutos. O teu pulmão, ele é dividido em zonas funcionais, em zona 1, 2 e 3. O que é isso? Né? Anatomicamente, ápice, lobo médio e lobo inferior. O que acontece? O teu pulmão, ele não é ventilado e ele não é perfundido de maneira uniforme, ou seja, um alvéolo, para eles, a unidade funcional ela continua, um alvéolo para um capilar. Porém, a gravidade exerce um efeito em que a gravidade faz com que o peso do teu organismo a gravidade e o peso do teu organismo ele não seja uniformemente distribuído no pulmão. E de acordo com a posição que você está no teu dia a dia, esses alvéolos eles estão mais dilatados e menos dilatados. Quer ver? Quando eu estou sentado aqui na cadeira e a minha cadeira aqui tem apoio, o que acontece? O meu alvéolo das regiões de trás do meu pulmão, das regiões posteriores, eles estão em contato com a cadeira. Então, eles estão mais colabados. Então, essas regiões posteriores e inferiores do meu pulmão, nas bases pulmonares, eu também tenho mais efeito da gravidade. Então, essas zonas que estão em contato com a cadeira, quando o paciente está deitado na cama, são essas zonas 3 da região basal, são áreas que são melhores perfundidas do que ventiladas.
As áreas do meio do pulmão são áreas que têm mais equilíbrio entre ventilação e perfusão. Vocês entenderam por que essas áreas aqui das regiões posteriores e inferiores, imagine você quando está dormindo, ou imagine um indivíduo que tá deitado em posição supina num leito do hospital. Todo o peso do organismo dele está distribuído nas regiões dessa que a gente chama de zona 3, certo? Então, esses alvéolos, eles estão mais colabados. Por outro lado, lá no ápice pulmonar, é onde eu tenho menor ação da gravidade e é onde eu, por exemplo, não estou encostado. Então, esses alvéolos, eles no início da inspiração, eles são mais expandidos, porque eu tenho menor atuação da gravidade em cima deles. Então, esses alvéolos, no início da inspiração, eles são mais ventilados aqui em cima, e nas bases pulmonares, eles são menos ventilados. Quer ver como vocês vão entender bem essa questão da posição prona? Alguém aqui já viu um animal de grande porte que depende de uma oxigenação importante? Pega aí um cavalo de corrida, por exemplo, ou um elefante, por exemplo, que tem que distribuir o oxigênio numa massa corporal enorme. Você já viu eles dormindo de barriga para cima? Como é que eles dormem? Como é que um cavalo dorme? Ou como é que um animal de grande porte dorme? Ou como é que você dorme? Você não começa a roncar, você não se vira a noite inteira, você não dorme de lado a maior parte da noite? Por quê? Porque esses alvéolos, eles são a tua grande parte do teu pulmão, acaba quando você está em posição supina, você acaba automaticamente colabando esses alvéolos. E como é que você se defende disso? Como é que os animais se defendem disso? Eles acabam dormindo de lado, de bruço, você muda de posição à noite, isso é instintivo. E aqui vem uma pergunta bem capciosa. Isso aqui é no final da expiração. No final da expiração, esses alvéolos aqui de baixo eles estão mais comprimidos por causa do efeito da gravidade e por causa do contato com o leito, tá? Com a cama, com a cadeira. E aqui, os alvéolos do ápice, eles estão sofrendo menos ação da gravidade. Eles são mais ventilados que perfundidos. Agora vem a pergunta de 1 milhão. Vamos responder aqui. Quais alvéolos participam mais do ciclo respiratório, que tem mais capacidade de receber o ar durante a inspiração? É a zona 1 ou a zona 3? Veja, no final da expiração, esses alvéolos, eles são, por causa do efeito da gravidade, eles são mais ventilados do que esses alvéolos aqui. A minha pergunta é, quando começa o próximo ciclo respiratório, quais são os alvéolos que mais participam da ventilação? São os alvéolos na zona 1 ou na 3? Mais respostas aí, pessoal. Isso aqui é importante para você entender. Zona 3 ou não? Deu briga. Zona 3. Zona 3. Sabe como é que você sai dessa pergunta? Zona 1 está dividido. É o seguinte. Agora eu vou mudar a minha pergunta. Onde cabe mais ar? É onde a bexiga já está cheia ou onde a bexiga está mais vazia? É onde a bexiga está mais vazia. A bexiga um pouquinho mais vazia, ela não é mais fácil de encher? Então, a tua zona de melhor complacência pulmonar é a zona 3, é a zona 2 e a zona 3. E quando você está deitado no leito, encostado em posição supina, quais são quem que mais sofre? É a zona 2 e a zona 3, é quem menos expande. Então, quando o indivíduo tem grandes áreas de colabamento por atelectasia, qual é uma manobra de recrutamento de alvéolos da zona 2 e da zona 3? É você ventilar não em posição supina, é você ventilar em posição prona. Quando você ventila em posição prona, você tira todo o peso do corpo da zona de melhor complacência pulmonar, que é a zona 2 e a zona 3. Quando eu ventilo o indivíduo assim, ó, em posição supina, o ar está indo para onde? Para a zona 2 e para a zona 1. Concorda comigo? Porque a zona 3 está colabada pelo peso do corpo. Quando eu ventilo em posição prona, eu libero o peso da coluna e do abdômen de cima da zona 3, que é onde cabe mais ar. Aqui cabe menos ar do que aqui, porque já está cheio a zona 1. Vocês entenderam? Então, a posição prona, ela é uma maneira que a gente tem fisiológica de fazer recrutamento alveolar.
Vocês já tinham parado para pensar nessa perspectiva? É por isso que a gente, na SARA grave e no COVID-19, a gente tem ventilado os pacientes em posição prona. Então, vocês não têm... Isso é uma coisa mais da terapia intensiva mesmo que é da Mari, mas a gente faz isso de rotina. Quando a gente já está colocando pressão, 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 e o paciente não responde mais, ele não oxigena mais, a gente vira ele de barriga para baixo e ventila ele assim. A gente faz isso mais ou menos, os primeiros trabalhos que começaram com posição prona são de 2010, 2008, 2010. A gente usa aí há um pouco menos de 10 anos de ventilação em posição prona, tá? Justamente por causa das zonas de West. Entenderam, pessoal? Tá claro? Não tá claro? Quer que explique de novo? Ficou tranquilo? Para quem respondeu zona 1 para o Érico? Existe benefício clínico em fazer posição prona antes da ventilação mecânica? Sim, existe. É o que a gente chama de prona ativa, Eric. Então, se o teu paciente, por exemplo, o que são os... a gente tem estudo, inclusive, com um paciente hoje já com prona ativa. Qual que é o clássico? O clássico é paciente entubado, em ventilação mecânica, que você já está com PIP de 10, 12, e você não está conseguindo a tua relação PO2 e FO2 a subir acima de 150, 200, você tem indicação formal de fazer posição prona. A gente vai ver isso amanhã, tá? Mas existe benefício clínico, sim, do paciente, por exemplo, que está com hipoxemia, ele não foi entubado, está com Covid-19, ou ele está com H1N1, ou ele está com uma pneumonia grave, ou ele está com, por exemplo, uma pneumocistose, e você está com dificuldade de fazer com que a saturação dele melhore, você pode ventilar, deixar ele com pronativa, que a gente chama, ele mesmo virar em decúbito lateral, ou ele virar de barriga para baixo, e isso tende a melhorar a oxigenação. Tá? Isso é uma estratégia que tem benefício clínico, tanto em ventilação quanto fora da ventilação mecânica. Tá? E para a gente encerrar, é o seguinte, quando a gente intuba um paciente, o que acontece, o que a gente modifica na fisiologia dele? A gente perde a glote. Você tem algum motivo específico que não fazem prona nas UPAs? Cara, eu acho que não tem, Diogo, eu acho que não é uma questão eu acho que é uma questão de conhecimento, talvez, né? E outra, você tem que manter o paciente pronado por pelo menos 16 a 18 horas no dia. E você fazer assistência de quem está pronado é muito pior, né? Medicação, dados vitais, tudo. Eu acho que é uma questão de prática. A gente que é intensivista tem mais facilidade, a gente tem mais facilidade de trabalhar com isso, né? Porque a equipe é mais treinada também. Eu acho que também tem uma questão de treinamento da mão de obra. Eu acho que não nem tanto funcionário, mas eu acho que também é questão de treinamento, porque isso é uma coisa muito específica da terapia intensiva. E como falou ali, né? Você tem que fazer, tem uma série de cuidados que você tem que fazer, inclusive para não machucar a pele, né? Porque essas regiões que extremidade aqui do rosto, do queixo, nariz, dos ombros, você acaba tendo também formação de escara, né? Isso acaba acontecendo, né? E tem a questão de medicação, enfim, tem várias coisas. Eu acho que o treinamento, principalmente, é o pior. Então, aqui você tem, olha só, quando você... isso é questão de fazer pronativa na UPA, com certeza, eu acho que é bem indicado. Eu acho que isso é bem indicado. Tá? Então, quando você entuba um paciente, você perde a glote, então você passa a ter que garantir o volume residual do paciente. Como é que você garante o volume residual do paciente quando você perde a glote? PIP, pressão expiratória final positiva, no mínimo 5. Então, o que acontece? Quando você intuba o paciente, também você aumenta uma área de condução, né? Você aumenta o espaço morto pelo tubo. E outra coisa que você aumenta é a resistência. E aqui eu não coloquei de propósito para falar para vocês prestarem atenção. Qual que é a quarta coisa que você faz? Efeito hemodinâmico. Quando eu cedo e intubo o paciente, eu corto a resposta adrenérgica, e outra coisa, eu aumento a pressão intratorácica. Como vocês falaram, o paciente pode fazer hipotensão e choque. Tá? Então, da onde que a gente parte amanhã? A gente parte do slide 27, quando a gente fala o seguinte, como eu vou tratar a hipoxemia? Então, amanhã o dia inteiro é pauleira em como a gente trata a hipoxemia. Tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, só porque eu quero compartilhar outra coisa com vocês aqui, né? Que é o seguinte. Deixa eu
colocar aqui. Vocês estão enxergando, pessoal? Me digam se sim ou não. Porque eu não estou... Sim. Então, amanhã eu vou falar de via aérea difícil, tá? E eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Então, nessa época que a gente está... que a gente acabou o conteúdo agora que eu vou falar, porque eu acho que vale a pena vocês terem, que é o seguinte, amanhã, antes a gente tinha os videolaringoscópios, que eram extremamente caros, eles custavam mais de 10 mil reais, aqui você tem um monte de videolaringoscópio, mas agora você tem impressão 3D, eu não estou fazendo propaganda de ninguém, mas agora por 300, 400 reais hoje com superfície tratada, eu até recomendo que quem faz muito plantão em emergência, e você consegue ter, inclusive, ele acoplado no celular com aplicativo. Tá? Então, o que acontece? A câmera dele, do laringoscópio, ele projeta no celular. Então, você tem um videolaringoscópio hoje já disponível, agora na pandemia já tem à venda e tem no Mercado Livre. Tá? Eles são de impressão 3D e ele conecta no cabo para você consegue conectar no cabo, nesses cabos normais de celular aqui, de carregador, que você consegue ter para conseguir utilizar hoje, tá? Era uma dica que eu ia passar para vocês também, porque isso ajuda muito aí para quem faz. Eu assim não vou recomendar, porque às vezes tem vendedor, eu não ganho nada com isso, mas enfim, eu tenho hoje um videolaringoscópio, hoje custa R$ 300, você consegue desinfetar ele com o que a gente usa para limpeza de superfície em UTI e salva a vida mesmo. E hoje vier difícil para mim acabou, né? Hoje a gente acabou, porque a gente hoje tem videolaringoscópio e você entuba igual se tivesse um broncoscópio na mão, tá? Então, isso é uma das dicas que eu dou para vocês e amanhã eu vou mostrar para vocês. Digamos, a evolução aí do AirTrack, que o AirTrack ele tinha aquelas lentes, né, que você assistia, e agora aí você tem o videolaringoscópio que hoje tem para vender já aí no Mercado Livre, eBay, você tem para vender no... Como é que aquele chinês, eu sempre esqueço o nome daquele site, não, esqueci o nome, daquele que, putz, amanhã deu branco, mas consegue pedir também, o AliExpress. O AliExpress, você tem no AliExpress para vender, é mais barato ainda, demora mais para chegar. Né? Então, hoje você tem o vídeo laringoscópio, é uma recomendação que eu dou para todo mundo aí que está pegando viário difícil. E a outra coisa também que eu vou mostrar para vocês é o bunge, também, que você tem aí por R$ 100, hoje você consegue comprar um bunge também de material flexível, mas eu mostro para vocês amanhã que a gente vai falando de dispositivo de via aérea. E agora para vocês procurarem aí, eu não sei se vocês já sabiam que tinham para vender, mas tem para vender videolaringoscópio, tá? Para vender aí bem baratinho e a câmera é boa e você tem um aplicativo no celular que você consegue enxergar. Então, pessoal, exatamente são 22h59, amanhã a gente começa às 9 horas da manhã falando sobre reposição de oxigênio e ventilação mecânica e a gente vai também mexer no simulador online aqui. Tá bom, pessoal? Então, separem dúvidas aí para amanhã e a gente tem um dia amanhã bem cheio até às 6 horas da tarde. Tá bom, pessoal? Então, não, até 1 hora da manhã também, não consigo também hoje. Certo, Camila? Certo, Juliano. Tava A Camila, tranquilo. né? A Camila também se impressionou com o vídeo laringoscópio, né? Isso aí também essa semana mostrou. Eu também não sabia que tinha, o ano passado um residente mostrou para mim, né? Ele falou que daí acabou me mostrando, me dando a dica aí, o Nabil, e também comprei um, também, né? Sim, sim. Pessoal, eu tô colocando agora para vocês aqui o cronograma do curso, tá? Vai ficar ali na abinha do Blackboard cronograma. Eu vou colocar um arquivo, o arquivo de Excel mesmo, para vocês terem acesso à divisão, tá? Que a gente fez das aulas práticas, tudo para vocês já irem se programando, tá? Amanhã tem mais, então. Espero que vocês tenham gostado aí. Amanhã estamos juntos de novo, Juliano. Tá? Uma boa noite para vocês e até Isso amanhã. aí. Valeu.